Pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like, inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia. Então, inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Olha bem, esses bolsonaristas, eles não cansam de cometer crime. E tem alguns que acham até que o governo ainda é o Bolsonaro, de tantos crimes que eles cometem. E olha bem, a Polícia Federal, inclusive, a Polícia Federal, ela convocou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, para prestar um depoimento em um inquérito que investiga suspeita de corrupção na distribuição de emendas parlamentares no Maranhão. E o depoimento deve ocorrer na próxima semana, embora o ministro não tenha confirmado a presença. O caso ocorra será a primeira vez que um ministro do governo Lula vai à Polícia Federal para ser investigado. Agora, esse episódio, porém, não tem relações diretas com o cargo de ministro das Comunicações. Trata-se de um período que o Juscelino, ele era deputado federal do União Brasil. Agora, no ano passado, a Polícia Federal deflagrou uma operação para apurar supostos desvios em emendas parlamentares que somavam R$ 1,5 milhão de reais. E os recursos eram destinados à prefeitura de Vitorino Freire, no Maranhão. E lá, exatamente, é o reduto político do Juscelino. E tem outra, a irmã do Juscelino, a Luana Rezende, ela é a prefeita da cidade e também está sendo investigada na operação. Agora, a polícia conseguiu o acesso às mensagens de pessoas envolvidas no caso e identificou, por exemplo, um diálogo em que o ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino, ele antecipa a informação sobre a liberação de emendas para uma obra de asfaltamento na cidade maranhense, onde a irmã dele é a prefeita. E o interlocutor, na época, era o empresário Eduardo José Barros Costa, conhecido como Eduardo DP. Ele é um empresário e dono da Construservice. E a Polícia Federal também suspeita que o Juscelino teria indicado uma empresa chefiado por uma terceira pessoa para receber os valores relativos à propina. Agora, o ministro negou que tenha praticado irregularidades. Segundo ele, a atuação foi pautada pelos interesses públicos
e atendimento popular. Agora, sabe qual foi esse interesse público e pautado por interesse da população? O asfaltamento, onde foi feito isso, é justamente o asfaltamento de uma estrada que beneficia a fazenda dele e da família dele. E inclusive, olha bem, inclusive na fazenda dele foi feito um aeroporto, pista de pouso e tudo. Agora, a fazenda é dele. E o dinheiro que foi feito, esse aeroporto, essa pista de pouso e esse asfaltamento dessa estrada, que beneficia inclusive ele e a família dele, inclusive a prefeita. Agora, esse pessoal bolsonarista, porque esse Juscelino, ele é um bolsonarista. E no governo Lula tem bolsonarista, porque foi feito um acordo. Por que foi feito um acordo? Porque a população, na hora de votar, muitos votaram no Lula, mas votaram no partido de extrema-direita para deputado e senador. Por isso que na Câmara tem um bando de extrema-direita que estão querendo, inclusive, sacanear o governo Lula, que inclusive é o caso até do presidente da Câmara e também o presidente do Senado. Porque todas as PEC que eles fazem normalmente é para sacanear o governo. Inclusive ontem, dia 25, saiu no Diário Oficial que o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai aumentar toda aquela grana que os deputados gastam quando eles vão viajar para a Europa, para os Estados Unidos, porque, inclusive, até o Eduardo Bolsonaro, que veio essa semana de uma viagem na Europa, adivinha com que dinheiro ele está viajando e pagando os hotéis, pagando comida, pagando para assessores que vai com ele. Dinheiro de quem é gasto nisso? Sabe de quem? Daquele trabalhador que acorda às 4, 5 horas da manhã, toma 3, 4 conduções para ir trabalhar e ganha um salário miserável. É ele que paga. É nós, é a população. Agora, esse ministro Juscelino, inclusive, ele diz que ele é inocente, que ele não tem nada a ver. E que ele, as coisas que ele fez quando deputado, foi para beneficiar a população. Inclusive a população da cidade onde a irmã dele é prefeita. Mas se analisarmos como a Polícia Federal fez, foi lá e investigou e descobriu que aquele asfalto beneficiava inclusive a família do Juscelino, o aeroporto feito na fazenda dele para beneficiar ele. Porque agora, como ministro, por exemplo,
ele deve ir para a fazenda dele de avião. E cê sabe quem é que paga todos esses gastos? É a população do Brasil. Agora, uma das perguntas que eu faço, como que está a comunicação no governo do presidente Lula? Tá uma porcaria, não funciona. Agora, por que não funciona? Porque esse ministro Juscelino, ele não entende absolutamente nada de comunicação. Por isso que a comunicação do governo Lula não está funcionando. E eu acho, inclusive, que o governo Lula tinha que tomar uma providência, porque não é justo, inclusive, deixar como ministro o cara que já tem um rabo de corrupção lá atrás. Porque se você perguntar para ele, ele não vai dizer que fez corrupção, como todos os outros. Por exemplo, se você pergunta para o presidente da Câmara, Arthur Lira, se ele tem alguma participação naquela corrupção que meteram a mão na grana do governo do Maranhão com a venda daqueles protótipos de robóticas, que foi um absurdo. Agora, a Polícia Federal investigou e chegou no Arthur Lira. Agora, como chegou no Arthur Lira, e o processo, o juiz de lá, quando chegou no Arthur Lira, mandou o processo para o Supremo Tribunal Federal. E caiu na mão de um ministro, Gilmar Mendes. Agora, sabe o que o ministro fez? Em vez de abrir um inquérito e tal, e prender todos aqueles que roubaram o governo? Não, ele não fez isso. Sabe o que ele fez? Olha bem, o ministro Gilmar Mendes, ele intimou a Polícia Federal a destruir todas as provas que incriminasse o presidente da Câmara, Arthur Lira. Isso foi feito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. E tem outra, ele não pediu para a Polícia Federal destruir as provas que incriminassem o Arthur Lira. Ele intimou a Polícia Federal. Agora, tem cabimento um negócio desse? A Polícia Federal, o salário dos policiais também é pago com o dinheiro do povo. Os policiais federais vai lá e faz o trabalho deles. E fez o trabalho legal. Investigaram direitinho, tal, e chegaram no cabeça. Aí manda para o Supremo Tribunal Federal, como o cara é presidente da Câmara, o ministro Gilmar Mendes mandou a polícia, intimou a Polícia Federal a destruir todas as provas. E é engraçado que isso a gente não vê na imprensa. A imprensa não informa a população.
A população tem que saber dessas coisas. Porque na hora de votar, não vota nesses bolsonaristas que participam de corrupção. Porque esse pessoal participa. Inclusive o Arthur Lira foi condenado lá na terra dele, lá. Ele foi condenado. E ele só exerce a função de deputado porque tem uma ação na justiça que está segurando ele. Mas ele foi condenado por crime que ele cometeu na época das eleições. Se ele cometeu o crime, ele tem que pagar pelo crime. Por que aquele rapaz que roubou 2 tabletinhos de chocolate no supermercado está na cadeia até hoje? 2 tabletinhos de chocolate. Ele pegou no supermercado e está na cadeia. Aquela outra mulher, uma senhora, em Campinas, que entrou no supermercado e parece que ela pegou uma lata de leite para dar para a criança dela mamar, que ela tinha pouco leite. Foi para a cadeia, a juíza condenou a mulher. Agora, a Polícia Federal investiga esses bolsonaristas todos. Chega no criminoso, no cabeça. Aí o Supremo Tribunal Federal manda a Polícia Federal destruir todas as provas que incriminam a pessoa. Não dá, né? Porque o negócio é o seguinte: foram esses bolsonaristas todos que organizaram e executaram aquele ato de terror no dia 8 de janeiro, lá na Praça dos Três Poderes, onde eles destruíram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Agora, sabe qual era o objetivo deles? Que tinha sido organizado pelo cabeça, o genocida Bolsonaro. Eles fizeram aquele ato para dar um golpe de Estado na nossa democracia. Inclusive, na minuta que eles tinham, a polícia descobriu que eles queriam prender o presidente Lula e também o ministro Alexandre de Moraes, e o ministro Alexandre de Moraes seria enforcado na Praça dos Três Poderes. É isso que eles iam fazer, esses bolsonaristas que agora estão pedindo anistia para o presidente Lula, porque cometeram crimes. Agora, sabe por que eles queriam dar o golpe de Estado? Para implantar no Brasil uma ditadura militar. Agora, nós que passamos pela ditadura militar, sabemos o que é uma ditadura militar fascista e qual é o objetivo. Porque o objetivo maior da ditadura fascista militar é torturar e matar as pessoas que não pensam como eles. É esse o objetivo. É isso que eles fizeram. E sabe o que aconteceu para os torturadores? Para todos aqueles generais, todos? Não aconteceu o que aconteceu nos outros países. Aqui no Brasil, todos os torturadores e assassinos
na época da ditadura militar, foram glorificados. Sabe como? Com nome em praças públicas, um nome em avenidas, em estradas. É isso que aconteceu. Por isso que nós não queremos mais no Brasil ditadura militar. Por isso que nós não queremos mais. Não queremos ditadura militar. Porque nós sentimos na carne o que é ditadura militar. Nós sentimos na carne. Nós sabemos o que é. Então nós não queremos mais ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? E você se inscrevendo no canal, juntos, nós somos mais fortes, certo? Então, pessoal, fico por aqui e um tchau.